E se eu dissesse para você que existe uma estrutura no topo do Monte Ararat, quase ali no topo do Monte Ararat, que muitas pessoas desde a década de 40 afirmam e acreditam que essa estrutura é a Arca de Noé, os restos da Arca de Noé. E se eu dissesse para você também que essa estrutura ela foi investigada pelo governo dos Estados Unidos e também foi investigada pela CIA durante vários anos ali, foram tiradas fotos, fizeram vídeos, né? Usaram satélites espiões para fotografar ali, para registrar essa estrutura, porque essa estrutura ela realmente despertou a atenção das pessoas. Essa estrutura que está aparecendo aí, do lado aí do meu slide, logo, logo nós vamos falar sobre ela, tá? Nós vamos começar a entrar nesse assunto a partir de agora. Essa estrutura é conhecida como a anomalia do Ararat. Existem várias anomalias no Ararat, essa não é a única, tá? Portanto, as pessoas até confundem essa estrutura com outras estruturas, com a Arca de Noé de Ron Wyatt, lá do sítio do Urupinar. Nós vamos falar sobre esse assunto também em outros vídeos, mas essa estrutura em específico que você está vendo aí, ela está lá no topo, quase no topo, ela é inacessível. Na realidade, ninguém chegou até essa estrutura ainda, ninguém escavou nessa estrutura e nem conseguiram fazer mais imagens dessa estrutura. Nós vamos falar disso agora. Antes disso, seja bem-vindo ao canal Pesquisador Cristão. Eu sou o pastor Monteiro Júnior e aqui nesse canal nós estamos desvendando e defendendo os enigmas da nossa fé. E eu vou falar desse assunto aqui, dessa anomalia do Ararat, não porque eu estou defendendo que isso é a Arca de Noé, certo? Existem várias outras estruturas no Ararat, no entorno do Ararat, que as pessoas defendem ser a Arca de Noé. Na realidade, muitos exploradores nesse momento procuram pela Arca de Noé no Monte Ararat. Já foram documentadas aí mais de 100 pesquisas relacionadas a isso no Monte Ararat, certo? Essa daqui é apenas uma delas, que ficou famosa na década de 40 e nos anos posteriores, e ela tem alguns detalhes interessantes que eu vou falar para você aqui nesse vídeo, e no final desse vídeo você vai poder tirar uma conclusão sobre essa estrutura e decidir se você acredita que ela é a Arca de Noé ou não, ok? Eu não vou falar somente dessa estrutura, certo? Portanto, eu peço que você fique até o final desse vídeo, porque eu vou falar de uma outra estrutura também que está próxima a essa e que também é deveras interessante, ok? Então vamos entrar nessa história aqui. Aqui você está vendo uma foto, né? Essa foto maior é do satélite do Bing. Eu vou estar passando as coordenadas para vocês, vou deixar aí embaixo no vídeo para vocês mesmos acessarem, colocando lá, colando no navegador lá no Google Earth, em qualquer outro satélite que vocês tiverem acesso aí a imagens, certo? Mas essa foto que você está vendo maior aí, ela é do Bing. Essa foto um pouco menor aqui do lado, ela é do Google Earth, ela tem melhor qualidade. E essa foto aqui que você está vendo com uma visão mais lateral dessa estrutura, é de um documentário, é mais ou menos da época em que essa estrutura foi descoberta e se popularizou, ok? Então, antes da gente tirar qualquer conclusão, vamos para o conteúdo do vídeo, ok? Eu vou ler algumas informações aqui para você, que é pertinente, é um resumo da história dessa estrutura. Então, você tem duas fotos aí do lado, né? Essa foto aí mais aproximada da estrutura da anomalia do Ararat, e você tem aqui um pouquinho mais de longe. Então, olha só que você está quase no topo aí do Monte Ararat, né? Isso aí é uma parte plana e depois tem um abismo. E você tem esse bloco aí, né? Que parece ser o formato de uma embarcação para muitos. Muitos enxergaram nesse formato aí uma coisa artificial, algo feito por mãos humanas, tá? Então, em 1949, a Força Aérea dos Estados Unidos realizou missões de reconhecimento aéreo sobre a região. Durante uma dessas missões, foram capturadas fotografias que revelaram uma estrutura escura e oblonga, ou seja, algo retangular e comprido, parcialmente obscurecida pelo gelo permanente e pela neve no planalto noroeste da montanha. Então, o Monte Ararat, ele é um monte que você tem gelo permanente. Basicamente, ele nunca descongela, certo? Nós temos alguns períodos do ano que o monte ele passa por períodos mais quentes, o clima ali daquela região, e ele derrete um pouco ali aquele gelo, né? Mas ele nunca derrete por completo, certo?
Muitas pessoas falam que ali você tem camadas de gelo que chegam até 50 metros, outros lugares que chegam até 15 metros, 30 metros, mas é um local onde você tem verdadeiras geleiras ali em cima, não é um monte nevado somente, tá? Em um determinado ano, essa estrutura, né, por conta do degelo, ela apareceu e as pessoas ali ficaram achando muito interessante porque ela se parecia com um barco. Mais imagens de satélite e reconhecimento, incluindo as dos programas de satélites espiões americanos, foram capturadas nas décadas seguintes, né, que está escrito aí desde 1956 até 1992. Todas pareciam registrar a mesma formação em comum sob o gelo. E em 1995, 6 frames da filmagem original de 1949 foram liberados ao público sobre a lei de liberdade, de informação. Então, foi feita essa pesquisa por parte do governo americano, por parte da CIA também, e essa pesquisa ela foi censurada, não havia permissão para o acesso, que as pessoas tivessem acesso a essas imagens. E alguns pesquisadores ali, eles pressionaram para ter acesso, de acordo com a lei de informação, né, de liberdade de informação, e eles conseguiram acesso a apenas 6 frames. Não foi liberada nenhuma filmagem, né? Foram liberados alguns frames do que teria em um dos vídeos feitos, ok? Em 1995, então, 6 frames, né, foram liberados. O professor e analista de inteligência Porsche L. Taylor III tornou-se o principal proponente da teoria de que essa anomalia era de fato a Arca de Noé. Ele dedicou anos à análise dessas imagens e à pressão para que mais dados fossem liberados. Então veja, desde 1949 até 1992 havia uma grande pressão para que se investigasse mais essa anomalia. Essa anomalia ficou famosa se você digitar aí no Google ou em qualquer outro buscador anomalia do Ararat, você vai ver essas imagens aí. Bom, uma coisa que eu quero ressaltar aqui sobre isso, né, é que essa aparência desse objeto aí parece muito com as narrativas de avistamentos da Arca de Noé que eu já falei nos vídeos anteriores, né? Por exemplo, essa de George Hagopian, né, que teria visto a Arca por volta de 1908 e 1909, ela tem mais ou menos a mesma aparência, né? Você tem gelo aqui em cima da arca, como ele descreveu que a arca estava, né? E aqui você tem gelo também caindo por cima dessa estrutura. Então, é um detalhe interessante. Ele também diz que a estrutura tinha uma madeira lisa, escura e antiga, né? E muitos acreditam que isso aí era uma estrutura de madeira, né? Então, olhando de uma forma superficial, parece praticamente a mesma coisa, né? É bem semelhante. Uma outra coisa interessante também, nos relatos históricos passados, que eu comentei com vocês, eu acho que lá por o 2º ou 3º vídeo dessa série, se você não assistiu os vídeos dessa série, volte e assista, tá? Esse é o 5º vídeo da série, sobre evidências da Arca de Noé, só enfatizando que isso aqui eu não estou colocando como evidência, é como curiosidade, certo? Eu vou cobrir várias outras pseudo-descobertas da Arca de Noé, não necessariamente eu acredito em todas, mas todas têm pontos interessantes e eu quero transmitir para você o máximo possível de informação sobre essas questões relacionadas à Arca, né? Vai que futuramente a gente descobre que uma dessas evidências aqui, que uma dessas achados realmente era a Arca de Noé, né? Então a gente pelo menos precisa estudar e conhecer sobre esses acontecimentos. Então, essa estrutura também se parece, né, se assemelha com que Ailton de Córicos, historiador medieval armênio, em 1250 a 1310 diz. Ele diz o seguinte: no cume da montanha algo preto é visível, e o que as pessoas dizem ser a Arca de Noé. Então, aí está a referência do que Ailton de Córicos escreveu, né, e aí está a foto da anomalia do Ararat. Então, será que aquilo que as pessoas viam na época de Ailton de Córicos não era essa estrutura, né? Será que essa estrutura é a Arca de Noé, petrificada, talvez conservada, uma madeira endurecida, né? Ou talvez essas pessoas estivessem enganadas, estivessem vendo essa estrutura aí num momento de degelo, não é assim? E elas, de repente, achassem que isso fosse a Arca de Noé.
esse local é um local praticamente inalcançável. Pelo que eu sei, ninguém subiu aí ainda, ninguém conseguiu chegar a este local, e eu vou explicar mais à frente por quê. Bom, então é uma curiosidade interessante, não é? Também se parece com aquilo que Isidoro de Sevilha falou em 560 a 636, foi a idade que ele viveu. Por volta do ano 600 ele teria dito isso. Ararat é uma montanha na Armênia em que os historiadores atestam que a arca se estabeleceu após o dilúvio. Daí até hoje restos de madeira da arca podem ser vistos lá. Então, será que esse objeto que nós estamos vendo aqui, essa anomalia, não era aquilo que os antigos estavam vendo e escrevendo sobre isso, né? Então é interessante, porque isso pode ser a arca, né, até então, né, mas também pode não ser, né? A arca pode estar em um lugar mais oculto, a arca pode não existir mais, enfim. Vamos prosseguir então. Bom, em 2003, né, com o avanço da fotografia por satélite, né, com mais satélites agora sobrevoando aí essa região, né, porque você sabe, né, as pessoas às vezes pensam que para tirar uma foto de satélite, é só a gente tirar uma foto de satélite, mas não é assim, certo? O satélite ele vai tirar uma foto quando ele passar sobre aquela região. Não pode ter nuvem, porque senão o satélite não vai conseguir fotografar nada, né? O Monte Ararat, muitos meses do ano, ele é coberto por nuvens. Então, mesmo que a pessoa quisesse fotografar aquilo ali, não é simples assim. Não é, vou acessar aqui um satélite comercial, vou pagar para tirar uma foto, né? Tem que estar na inclinação certa, no ângulo certo. Então, em 2003, eles conseguiram tirar uma foto com melhor qualidade do que seria, entre aspas, essa mesma estrutura, certo? E a imagem foi cedida pela Digital Globe, né? O satélite, o QuickBird, fotografou aí o que parece ser simplesmente uma parede aí, o que parece ser simplesmente uma lateral aí de uma colina, de uma encosta, um desfiladeiro, né? Muitos ainda defendem que essa parede aqui, ela seria uma lateral da arca, mas muitos se desinteressaram dessa descoberta aí depois disso. Muitos disseram, não é nada, basicamente é simplesmente um pedaço de rocha, é um pedaço de basalto, e já não se interessaram mais. Mas algumas outras pessoas, elas começaram a duvidar dessas fotos, né? Veja, porque houve uma grande resistência em liberar os vídeos, né? Em liberar as fotos. Foi liberado apenas alguns frames, inclusive essas fotos aqui são, acho que parte das 4 fotos mais ou menos que a gente tem online disponível, não temos mais fotos dessa época, certo? Então houve uma certa resistência por parte daqueles que investigaram essa estrutura, então isso gera desconfiança, né? E quando se liberou uma foto, liberou-se essa foto aí, né, que parece um pouco diferente, né? Muitos disseram, é por conta do ângulo, o ângulo está diferente, né? Isso justificaria, mas enfim, esse seria uma foto mais atual desse mesmo local, e quando você vê essa foto, você diz, realmente é simplesmente uma parte ali da montanha, não é nada, é simplesmente algo que se parece, né, com uma embarcação. Bom, mas vamos prosseguir, porque essa história não acaba aqui ainda, tá? E muitas pessoas disseram, olha, não parece a mesma coisa, não parece o mesmo lugar, isso está muito diferente, certo? E não se parece com essa estrutura aqui, né? E de fato, olhando aqui para essa imagem do satélite do Google, ela é um pouco diferente disso aqui, não é? Eu não consigo achar um paralelo, certo? E mesmo pesquisando em vários sites, em vários fóruns, em vários arquivos, né, arquivos de livros, eu não consegui encontrar assim semelhanças, não. Eu acho, eu usei inteligência artificial até para reconhecer alguns lugares, mas as análises da inteligência artificial me deram inconclusivas, porque a própria inteligência artificial justificou que a neve muda, o posicionamento da luz muda, a sombra muda, então quando os ângulos são fechados, né, fica um pouco difícil, ok? Mas vamos fazer o seguinte agora, vamos acessar o satélite do Google Earth
E eu vou falar para você as coisas que eu acho interessante, as coisas que eu acho estranhas, tá? Bom, então aqui eu estou dentro do Google Earth, você pode acessar aí, certo? Da sua casa mesmo. Aqui estão as coordenadas aqui que eu estou acessando, certo? Eu vou deixar no vídeo aqui as coordenadas aqui embaixo, certo? Para você só copiar e colar aí que você vai ter acesso ao mesmo ponto que eu estou tendo, certo? Então, a estrutura em questão é essa estrutura aqui. E o que ela tem de estranho, na minha opinião, certo? O que eu acho estranho nessa estrutura é a maneira como ela se apresenta, certo? Ela possui uma coloração diferente, né? Embora existam tonalidades semelhantes aqui na foto de satélite, né? Ela parece algo que está enterrado no gelo e parece que há uma cavidade aqui, né? Parece que há um buraco, né? Eu não sei se isso é efeito de sombra, certo? Mas eu não sei se você consegue ver aí, mas a gente vê alguns traços, né? A gente vê algo como escamas aqui, como se isso fosse algum tipo de local laminado, como se tivesse algum tipo de pedaços aqui, né? Como se fosse, de repente, uma estrutura de madeira quebrada. Pode ser que sejam por conta da erosão por água, pelo escoamento do gelo, né? Mas a altitude que essa estrutura ela está, ela não, eu não acredito que ela sofre tanto derretimento assim para formar ali cavidades, né? E outra coisa que eu acho interessante nessa estrutura, eu não sei se você consegue notar, mas parece que ela tem ranhuras, né? Parece que ela tem linhas, né? É como se fosse tábuas aqui. Eu não sei se eu estou vendo coisa demais, certo? Mas você pode fazer a sua análise aí também, né? Eu não sei se isso é efeito da foto de satélite, né? Se o satélite ele está mostrando de uma maneira que ele mostra os pixels subindo aqui, né? Mas é muito interessante, tá? Uma outra coisa interessante nessa estrutura e que levou as pessoas também a acreditarem que ela poderia vir a ser a Arca de Noé, não é só o formato quadrado que é visto nela, né? Mas também as medidas dela. Nós sabemos pela Bíblia Sagrada que a arca ela mediria ali em côvados, se a gente for transferir aí para metros, ela deveria medir aí aproximadamente os seus 135 metros por 22 de largura, né? Então, aqui no Google Earth, nós podemos medir a área, né? Nós podemos clicar nessa ferramenta aqui e fazer uma medição da área, né? Então, vamos supor que isso é um pedaço de uma embarcação, né? Da Arca de Noé, e vamos medir aqui 135 metros, né? Ó, veja que se eu colocar aqui, eu tenho 135 metros aí, né? Mais ou menos. Eu acho interessante disso que se nós formos considerar, né, que essa estrutura ela é a estrutura mesmo da Arca de Noé enterrada no gelo, e se nós imaginarmos que parte dela está enterrada aqui, né, dentro ainda do gelo, ela tem uma medida bem semelhante, não é verdade? Ela tem uma medida bem parecida. E não é só o comprimento, né? Nós temos também a largura, né? Nós temos a largura disso aí. Então vamos medir agora a largura. Se nós pegarmos aqui, daqui para o outro lado, a Arca de Noé ela teria que ter 22 metros de comprimento. Olha só que interessante, ó. Qual é a possibilidade de uma estrutura ter exatamente as medidas que nós acreditamos que a Arca de Noé ela teria, né? Porque essa estrutura, estamos falando de uma estrutura gigante, né? Que está ali no topo do Monte Ararat, né? Se nós abrirmos mais aqui a visão para você ver, nós estamos aqui no topo do Monte Ararat, nós estamos vendo o Monte Ararat de cima, né? É uma coincidência muito grande, né? Ela tem uma cavidade, ela parece ser ocada. É claro que isso pode ser só uma ilusão de ótica, né? Mas pode também não ser, né? Então, muitas pessoas ainda hoje acreditam e divulgam essa estrutura
como ela sendo a Arca de Noé. Então, o que você acha? Não é estranho que essa estrutura ela seja exatamente desse tamanho, não é? Ela tenha essa medida? Até você pode até dizer, mas ela está enterrada no gelo, parte dela pode estar debaixo do gelo, pode ser um bloco de basalto, como já aconteceu outras vezes. Sim, é verdade, né? Mas não deixa de ser interessante a coincidência, né? Nós temos aqui também essa mesma estrutura pelo satélite do Bing, né? A foto já é de uma qualidade diferente, né? Eu não consigo aproximar tanto, né? Mas ela também é semelhante, né? Ela tem como se fosse uma abertura aqui na frente. Então, o que você acha até aqui disso? É interessante isso, né? Eu acho bem curioso. Eu não estou afirmando que isso é a Arca de Noé, né? Na realidade, nós só poderemos saber se a Arca de Noé está no Monte Ararat mesmo quando ela for encontrada, certo? Eu particularmente acho pouco provável até que a arca um dia seja encontrada, porque é uma embarcação de mais de 4.000 anos, né? Então essa madeira ela teria que ser preservada de uma maneira muito especial, né? Nós sabemos que o gelo ele preserva muito bem, né? Nós temos mamutes inteiros, né? Preservados aí no gelo ainda, nós temos outros animais também, fauna e flora preservados no gelo, então existe sim a possibilidade. No entanto, eu não posso, vamos dizer assim, simplesmente crer nisso, né? É uma coisa que eu só realmente acreditaria se eu visse, tá? Então, vamos voltar aqui para a nossa apresentação, para a gente dar prosseguimento aqui. Então, é interessante que essa estrutura, ela tenha exatamente as mesmas medidas, né? Mais uma vez, né? Eu não acho essa parte aqui parecida com aquilo que nós estávamos olhando, certo? É por isso que algumas pessoas acreditam que isso aí é de um outro local, mas pode ser também uma vista diferente, né? Você acha que esse local aqui era o local que eu estava aproximando agora, né? Ele está bem diferente, né? Nós temos esse bico aqui, nós temos esse pedaço aqui. Pode ser que essa aqui seja a entrada, mas enfim, eu não vejo, eu não sei se esse é o mesmo lugar e eu não encontrei essa informação explicada em outras fontes, tá? Bom, essa daqui são imagens de um documentário antigo sobre a anomalia do Ararat. Depois eu vou deixar também o link desse documentário, onde eles mostram essa imagem aqui, né? E eles mostram até um contorno que eles fazem nessa imagem, mostrando uma arca, certo? Bom, eu não sei a origem dessas fotos, por isso eu vou deixar o documentário para vocês aí na descrição, para vocês mesmos avaliarem, tá? Essa estrutura aqui ela está bem quadrada, né? Ela está com linhas muito retas, né? E nós vemos que ela está em um local de degelo, então pode ser a mesma estrutura. No vídeo aparentemente é a mesma estrutura, mas eu não posso afirmar para vocês. Existem várias anomalias no Ararat, ok? Essa daqui é uma estrutura fotografada por Gregor Schwingemer no Monte Ararat em 1959. É um piloto de avião, ele já é falecido, mas nós temos entrevistas com ele na internet, no YouTube, em várias outras mídias, onde ele fala sobre esse avistamento. Então ele mostra essa estrutura que ele fotografou, né? E ele afirma que essa estrutura era um barco, né? Ela tinha a aparência de um barco, ok? O que eu acho interessante é que essa estrutura aqui que nós estamos vendo, ela se parece mais com isso aqui, né? Do que mesmo com isso aqui, né? Então, olhando-a de uma forma superficial, eu acredito que essa seja essa mesma estrutura que nós vimos no satélite do Google. Bom, aqui tem uma ampliação, né, da estrutura que eu mostrei para vocês agora no satélite. Vocês podem conferir nas coordenadas, certo? E aqui você tem a estrutura que o Gregor fotografou aqui em 1959, durante todo o sucesso ali da anomalia do Ararat, né? Então, eu vejo uma entrada aqui, uma espécie de buraco aqui, né? Eu vejo aqui também uma caverna de gelo, como ele colocou aqui, né?
Eu acredito que essa seja a mesma estrutura que nós estávamos vendo no satélite. Aqui eu consigo ver, né, as ranhuras, né, de uma maneira maior, né, porque eu ampliei a imagem, mas não sei, eu só estou especulando. Eu também vejo meio que linhas retas aqui, né? Isso pode ser por conta da formação da imagem, do gelo, mas pode ser também porque é um bloco de basalto quadrado. Então, isso não seria também incomum, não. Nós temos formas geológicas que elas são quadradas. Nós temos muitas formas geológicas quadradas, tá? Ó, nós temos até uma linha reta aqui, né, mostrando algo. Então, o que você acha? Você acha que isso é algo construído por mãos humanas? Mas vamos prosseguir, porque eu ainda tenho mais algumas informações sobre essas anomalias do Ararat, que são interessantes, tá? Bom, eu sigo vários pesquisadores, vários exploradores, canais, mídias sociais, até mesmo trabalhos publicados, né, de alguns desses exploradores. E esse é um dos exploradores que eu sigo. Eu vou deixar também o canal dele aqui embaixo, né? É um pesquisador, ele também tem várias patentes de várias coisas que ele desenvolveu, é uma pessoa especializada em várias áreas, né? Ele tem um currículo muito bom e ele também é um explorador do Ararat e tenta encontrar a Arca de Noé, ok? Ele tem esse site aqui, que é esse Ararat 717, né? Eu acho que é 17/7, mas em inglês para nós está assim, né? Aqui está o endereço do site dele e vocês podem conferir aí as informações que ele traz, ok? Aqui são algumas fotos das expedições que ele faz com equipes, né? E nessas expedições que ele fez, ele afirma ter encontrado a Arca de Noé. Ele encontrou essa Arca de Noé nessas coordenadas que vocês estão vendo aqui na foto, ok? Então, ela estaria aí. O que ele encontrou? Ele encontrou esse objeto em formato de caixa, como vocês estão vendo aqui no canto. Ele até circulou aqui, né? Onde ele mostra o desenho aí da Arca de Noé, supostamente de como seria a Arca de Noé. E é um objeto que está enterrado no gelo, né? Que está afundando em uma fenda, né? E tem gelo por cima dele, né? E tem até uns buracos aqui, né? Aqui é uma sombra, mas também tem um buraco. E aqui nós temos algumas fotos, né, que ele tirou. Essas fotos, elas são, eu acho que 2011, 2015, né? E ele usou algumas câmeras boas para tirar essa foto, porém, mesmo assim, como é de muito longe, ele não conseguiu fotografar de uma maneira que a gente conseguisse ver claramente, certo? E antes que você pergunte assim, mas será que não dava para subir um drone lá? Nós estamos a mais de 4.000 metros aí, certo? A maioria dos drones não voa, eu acho que drone recreativo, 200 metros, 300 metros, não sei, né? Mas drones de exploração também, eles têm um teto que não chega até esse ponto aí, né? Outra coisa interessante aí que nós devemos falar aqui, nessa altitude o ar é muito rarefeito, então para que um drone funcione num lugar desse, ele teria que ter hélices muito poderosas e teria que ter, vamos dizer assim, ele teria que ter uma bateria muito resistente para dar um pequeno voo ali. Eu vi já vídeos de drones no Everest, as pessoas construindo drones bem robustos para poder levantar voo direto do topo do Everest, e mesmo assim os drones conseguem levantar um pouquinho de voo e depois não conseguem se manter no ar. Por quê? Porque a resistência do ar não deixa, né? Então a hélice ela precisa do ar, do oxigênio para poder empurrar o drone para cima. Então se você tem um ar rarefeito, você não tem como voar um drone aí. E da mesma forma os helicópteros eles conseguem passar sobre essa altura e muito mais ainda, né? Existem outros helicópteros bem robustos que conseguem, outros não conseguem, tá? Mas muitos helicópteros conseguem, porém se eles fossem planar aí em cima, parar aí em cima para poder descer com equipamentos para uma expedição, muito provavelmente os helicópteros cairiam. E também você tem rajadas de vento, você tem um tempo e um clima que não contribui. Então, assim,
as pessoas muitas vezes se enganam, né? Nós tivemos até um caso de uma brasileira que caiu num vulcão recentemente e as pessoas estavam simplesmente falando: ah, mas manda um helicóptero, cadê os helicópteros? Não é assim que a coisa funciona em altas altitudes, ok? Então ele tirou essas fotos aí, né? Nós podemos ver um objeto quadrado, nós podemos ver aqui uma ampliação desse objeto, ele tem até algumas diferenciações aqui, né? Mostrando algumas semelhanças com o nosso modelo de arca, né? E ele afirma que essa daí seria realmente a Arca de Noé, que ela está afundando em uma fenda, há um desfiladeiro aí também, e esse local que ele fotografou aí, né, e que ele vai fazer outras expedições, está fazendo outras expedições, né, e pretende fazer expedições maiores para chegar até esse local, né? Até então nem esse local foi alcançado e também esse local aqui também não foi alcançado, ok? Mas ele se parece muito com as narrativas que a gente tem, como por exemplo, em 1953, George Jefferson Green, um prospector de petróleo americano, sobrevoou o Monte Ararat de helicóptero e fotografou a proa da arca emergindo de uma geleira, localizada em um desfiladeiro e posicionada entre uma rocha e um precipício. E essa descoberta dele aqui está exatamente como o George Jefferson está descrevendo, certo? Ela está exatamente dessa maneira, ela está emergindo de uma geleira, né? Como vocês estão vendo aqui, ela está localizada em um desfiladeiro, nós temos um desfiladeiro próximo aí, né? E ela está posicionada perto de um precipício. Então, é interessante, né? Que bata com essa descrição. Nós temos também a do sargento Vince Will, que ele viu algo semelhante também, uma caça ou barcaça com dimensões variadas, né? Que estaria, né, na ponta de um precipício também, algo parecido com o que nós estamos vendo aí coberto de gelo, né? Então é muito complexo nós avaliarmos, né, porque nós temos apenas formas aqui em imagens, né, mas é interessante também, tá? Para fechar aqui esse vídeo, porque ele já está ficando muito longo, eu vou trazer outros vídeos para vocês sobre vários assuntos, sabe? Sobre várias estruturas. Eu estou trazendo para vocês a nível de curiosidade, certo? Para que vocês possam conhecer tudo que se conhece desse universo da busca pela Arca de Noé, né? Das expedições, enfim. Mas essa foto aqui, por exemplo, de 1974, tirada pelo grupo Holy Road Mission, que supostamente mostrava a arca em uma saliência no Monte Ararat, revelou-se ser um enorme bloco de basalto. Então, aqui nós temos uma estrutura quadrada, né, presa aqui numa parte do Monte Ararat, que as pessoas divulgaram na época como sendo a Arca de Noé também. E no final descobriu-se que era apenas um bloco de basalto, né? É o que eles chamam lá no Ararat de Arca Fantasma. Existem várias outras descobertas que foram divulgadas, né, e que se revelaram depois como Arca Fantasma. Era apenas uma ilusão de ótica, era um efeito causado pela luz, pela sombra e pela neve, ou pelo formato de pedra realmente, né? Mas o que eu posso dizer sobre isso? Nós temos que continuar procurando. Se existem pessoas dispostas a procurar e encontrar a Arca de Noé, isso é muito bom. Como eu já disse aqui nesse vídeo, pode ser que nós nunca encontremos a Arca de Noé, né? É um barco de mais de 4.000 anos. Também existem as questões avulsas, né, dessa história. Por exemplo, imaginamos Noé ali, depois do dilúvio, não tinha mais madeira. O mais lógico seria Noé desmontar toda a arca e usar a madeira para fazer fogo, né? Ou até para fazer currais, para fazer construções, né? Enfim, para tanta coisa, né? Se você está em um mundo devastado, ou até para se abrigar durante muito tempo, né? É claro que uma embarcação tão grande, né, ela demoraria muito tempo para ser destruída, né? E à medida que as águas iam baixando, obviamente o local onde a arca ficou, ele estaria mais inacessível, né? Seria mais difícil alcançar novamente. Então, pode ser sim que a arca também tenha sido preservada e que nem mesmo Noé conseguisse depois chegar novamente na arca, né? Mas enquanto isso, né, enquanto nós não
descobrimos essas coisas, nós só podemos acompanhar esses exploradores que estão em busca da Arca de Noé, nós só podemos avaliar os relatos, e eu quero deixar nesse vídeo aqui registrado que eu não preciso da Arca de Noé para crer, né? Jesus, na realidade, nós sabemos, é a nossa arca, né? A arca cumpriu com o seu papel, com o seu objetivo. Então, se ela for encontrada ou não, eu ainda acredito que ela existiu, porque nós temos muitas evidências da Arca de Noé no Monte Ararat, no entorno do Ararat, e eu vou mostrar isso ainda para vocês nos próximos vídeos, tá certo? Então, o que você achou desse vídeo? Você acha que isso pode ser a Arca de Noé? Você achou interessante esse objeto ter as mesmas medidas, né, da Arca de Noé? Então, deixa o seu comentário aqui embaixo, não deixa de dar engajamento para esse vídeo, compartilha, certo, esse vídeo com as pessoas que você conhece, que tem interesse por essas questões relacionadas a evidências bíblicas. Se você discorda, se você acha que isso é uma loucura, deixa seu comentário aí também. Eu quero ver a sua opinião aí nos comentários, ler a sua opinião. Eu vou responder os seus comentários também. E se você sabe de mais alguma informação que eu não sei sobre isso que eu mostrei aqui, deixa aqui embaixo, porque eu vou ler também e considerar, ok? E vou certamente estudar aquilo que você está transmitindo para mim, ok? Então, nós nos vemos no próximo vídeo, e a graça e a paz de Cristo.